Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 5 Minutos de Fama, especial BBB 21. Hoje estamos aqui para falar sobre a vitória da Juliette. Ela foi a grande campeã dessa edição e venceu com 90,15% dos votos. Uma vitória muito merecida. Em segundo lugar ficou a Camila de Lucas, com 5,23% dos votos. E em terceiro lugar, o Fiuk, com 4,62%. Ao todo foram computados 633.284.707 votos. É voto pra caramba, né? A gente precisa, claro, ressaltar a trajetória da Juliette, que foi uma trajetória assim incrível, marcada por muitos altos e baixos, marcada assim por momentos de garra, de superação. Mas um detalhe que me chamou muito a atenção na noite de ontem foi o discurso do Thiago Leifert. Em um trecho do discurso, ele diz o seguinte sobre a Juliette, abre aspas, indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça-like, oportunista. Fora o que falaram nas suas costas. Isso eu não vou nem te falar. Tentaram te fazer de louca, triste e má. Você tem razão, Juliette. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Você não caiu na armadilha de atacar um alvo fácil. Mas a verdade também é que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento. Você nunca mais vai se sentir sozinha, Juliette. Você é um fenômeno, você é campeã. Fecha aspas. Foi arrepiante, né? A gente ouvir isso, né? O anúncio da vitória junto com esse discurso do Leifert. Aliás, o Leifert vem se aperfeiçoando nos seus discursos, mas foi muito bacana porque a gente sentiu realmente ali um resumo, a gente percebeu um resumo da trajetória da Juliette. E claro, a gente já desconfiava dessa vitória, né? Por conta dos números da internet, por conta, enfim, de pesquisas, por conta até mesmo da popularidade, porque a Juliette, ela foi uma participante que muita gente se identificou com ela, não pela questão clichê de ser nordestina, nada disso, mas por ela ser a mulher brasileira, por ela ser a força brasileira. Ela, no começo do jogo, ela foi ali rejeitada, né? Ela começou lá em cima, depois ela caiu um pouco, foi rejeitada, tentou se explicar, tentou se encaixar nos grupos, tentou fazer com que as pessoas entendessem a linguagem dela. Foi difícil, aos poucos isso foi acontecendo, né? Mas em nenhum momento a Juliette deixou de acreditar nela mesma. E aqui fora a gente também não deixou de acreditar na Juliette. Então a gente precisa, né, assim, reconhecer a vitória da Juliette, porque realmente foi muito importante. E o reflexo disso tá aí, né? Mais de 24 milhões de seguidores no Instagram, uma popularidade imensa, já tem contrato fechado, já tem assessoria de imprensa, já tem empresário, já tem um bocado de coisa. E isso aí faz parte mesmo do que o Thiago falou, né, lá no discurso. Ele diz assim, você é um fenômeno. E a Juliette se tornou um fenômeno. Enquanto o Gil era a alma do BBB, a Juliette, ela foi ali costurando, ela foi sendo o coração do BBB. Eu acho que, se é que a gente pode dizer assim, a Juliette foi o coração dessa edição. No discurso, o Thiago Leifert falou ainda sobre a questão do ser humano e a importância dos erros e os acertos da gente enquanto ser humano na vida real e também no jogo, porque a matéria-prima de um reality é o ser humano, então é muito importante o ser humano errar, acertar, reconhecer os seus erros. E ele também disse, que eu gostei muito dessa parte, foi sobre a transformação. Ele fala sobre como o participante entra na casa no primeiro dia e como ele sai no último dia, né? Principalmente aí os finalistas, a vencedora, como eles saem, que são pessoas completamente mudadas, são outras pessoas. E ele diz uma frase que eu acho que eu vou levar para a vida, que é a seguinte, mudar é sinal de inteligência. Eu gostei muito disso, acho que isso aí reflete bastante o comportamento, porque muitas pessoas nessa edição do BBB entraram, erraram, algumas mudaram, outras estão fazendo tipo que mudaram e outras ainda precisam mudar muito, né? Então eu acho que a importância de um reality é isso, é a gente conviver com aquelas pessoas, não julgar aquelas pessoas, porque cada uma tem o seu tipo de comportamento, mas a gente contribuir para que de alguma forma essas pessoas mudem positivamente. Bom, a Juliette, gente, ela vai entrar para a história do programa como a terceira participante com maior percentual na final. Então, foi o seguinte, em primeiro lugar ficou o Fael Cordeiro, do BBB 12, ele teve 92% dos votos. Em segundo, foi o Diego Alemão, do BBB 7, com 91%. Em terceiro, a Juliette, com
90,15% dos votos. A gente aqui só tem que parabenizar mesmo a Juliette por ter trazido pra gente entretenimento, trazido pra gente um pouco de sensibilidade, principalmente nesse momento de pandemia, trazer pra gente um pouco de afago, um pouco de companheirismo, porque a gente está precisando. Parabéns, Juliette, você mereceu muito ser a campeã do BBB 21. A gente comenta agora sobre os principais destaques da noite de ontem, da edição de ontem, né, do programa da grande final. Olha, eu acho que a edição ela começou assim bastante morna, né? Eu acho que faltou assim aquele espírito de emoção, faltou um pouco daquela empolgação. Eu não sei se é por conta do cansaço do Thiago Leifert, né? Porque ele realmente vive o jogo intensamente. Eu não sei se é por conta do clima na produção, porque a gente está numa pandemia, a gente ainda teve, infelizmente, a morte do ator Paulo Gustavo na noite de ontem, junto, né, com o programa. Poucos minutos antes do programa entrar no ar, a gente recebeu a notícia, então foi tudo muito tenso, mas eu acho que faltou um pouco da empolgação das finais de BBB, né? E eu separei aqui alguns tópicos. O primeiro foi por conta dos shows. A gente que também está acostumado aí a shows de vários artistas, né, na final, uma coisa assim mais pra cima. A gente teve aí os participantes, ex-BBBs, né, que foi o Rodolfo, a Carol Conká, o Projota e a Poca também, eles se apresentaram lá. Mas eu acho que o ponto alto desses shows foi, sem dúvidas, o encontro do Projota com o Lucas. O Lucas foi pro programa, né? Ele que se eliminou, né? Ele que saiu do programa, então automaticamente ele já está excluído do programa, ele talvez nem participasse mesmo da final, e aí ele aparece na final cantando com o Projota. Acho que foi uma maneira assim muito inteligente de colocar o Lucas nessa edição. Acho que realmente foi importante ver o Lucas de volta na casa em outras condições. Acho que isso foi bem legal. Agora, o restante dos shows, né, acho que não precisava nem ter acontecido. Nem o do próprio Projota, que cantou 2 vezes, mas eu acho que não precisava nem ter acontecido porque realmente foi muito fraco. E apesar de todas as polêmicas dentro da casa e também depois fora da casa, tinha muita gente esperando aí com uma expectativa muito grande para poder assistir a Carol Conká. Ela lançou uma música ontem, se eu não me engano é Dilúvio, né, o nome da música, e eu achei também super interessante essa jogada de marketing que fizeram de repaginar totalmente a Carol. Então a Carol Conká que a gente viu ontem no programa, na final, passava longe de ser a Carol Conká que a gente estava vendo dentro do reality show, né? Ela foi com uma roupa azul bem esvoaçante, uma coisa quase que angelical, um cabelo bem diferente, com cor e textura. Aliás, me lembrou até um pouco a Whitney Houston, aquele cabelo cacheado um pouco mais claro, mas assim, não curto o som, não gostei da música. Eu acho que é uma música bem particular e eu acho que é bem segmentada mesmo, mas o Boninho ele falou nas redes sociais que a participação, né, dos ex-BBBs ali era uma forma de homenagear o artista, porque realmente, olhando por esse lado, a gente vê aí muitos artistas que nessa pandemia estão sem fazer shows e tudo mais, mas assim, vamos combinar que tinha gente melhor para dar uma animada, né, porque por conta das músicas, olha, só ficou ali mesmo a intenção de fazer a passagem de bloco, porque em termos de show foi um verdadeiro fiasco. Um outro tópico que eu também separei aqui foi os VTs. Gente, os VTs de ontem, primeiro que de uma forma quase que unânime, o Gil aparecia em todos os VTs, o que mostra que ele participou da casa de muitos assuntos, de muitas histórias, ok. Mas a gente teve uma overdose de Gilberto e eu já arrisco aqui, né, deixando gravado, que é muito provável que o Gil esteja no que vem comandando uma rede BBB, comandando um programa, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que ele tem se saído muito bem e ele é um cara que entende do programa, né? Mas voltando aí a falar sobre os VTs, eu achei que os VTs foram fracos, foram sem emoção mesmo, sem impacto. E assim, como eu disse, a gente sabe que o Gil, ele foi a alma do BBB, né? Mas tinha muito Gilberto. E eu achei uma outra coisa muito interessante, que eu ia falar daqui a pouquinho, mas eu acho que eu já vou antecipar, foi a questão do Nego Di. A gente quase não viu o Nego Di, dá pra contar nos dedos as vezes que o Nego Di apareceu nos VTs, né? Tudo por conta, óbvio, da confusão que ele vem causado aqui no mundo real
por conta da participação dele no Big Brother. A gente sabe que ele saiu do programa com uma rejeição muito grande e aqui fora ele começou a falar mal do reality show em alguns veículos, enfim, falar coisas, enfim, que não deve, né? E criando fatos sobre os bastidores. Então acho que a edição deu assim uma cortadinha nele de leve e ele quase não apareceu. E quando aparecia era uma coisa assim de frame, era uma coisa muito rápida. E aí, falando sobre esses participantes, eu senti falta dos outros participantes. Cadê o Caio? Cadê a Vitube? Cadê a Thaís, né? Que a gente não viu. Porque nas edições anteriores a gente tinha ali a participação na final, né, dos outros participantes, e na edição passada, se eu não me engano, teve aquela janelona virtual com todo mundo fazendo as suas chamadas de vídeo, foi uma participação por vídeo, mas a gente não viu a cara deles. Eu não sei se é uma tática, se foi uma tática para poder utilizá-los no programa, né, desse sábado agora, né, que é o Espelho, Espelho Meu, para fazer a lavagem de roupa suja, mas a gente sentiu falta dos outros ex-BBBs, afinal de contas, eles também, de uma forma ou de outra, fizeram parte ali daquela história. E outro tema, assim, que eu já tinha falado aqui no comecinho do programa, e eu acho que vale a pena a gente ressaltar, foi o momento em que o Thiago Leifert, ele dá o anúncio da morte do ator Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid no Rio de Janeiro, na noite de ontem, poucos minutos antes do programa entrar no ar, e a maneira como ele falou e a possibilidade que ele criou naquele momento de deixar os finalistas falarem alguma coisa, né, dizerem ali as suas últimas palavras, intenção do Paulo, e eu achei que esse momento foi muito sensível. O programa de ontem, né, afinal, foi dedicado ao Paulo Gustavo. O Paulo já fez algumas aparições lá dentro da casa do BBB, mas eu achei isso de uma sensibilidade incrível e foi bem difícil, porque essa conversa começou nos bastidores, em um dos intervalos, e aí quando voltou ao vivo para o Brasil todo na Globo, o Thiago falou que havia comentado com os participantes sobre a morte do Paulo Gustavo, e aí cada um foi ali dar o seu depoimento, né? Então achei muito importante e eu gostei muito da declaração do Fiuk falando sobre o alerta da Covid, porque ainda tem muita gente que não acredita, tem muita gente ignorando, tem muita gente que não usa máscara. Então, assim, acho que ficou a mensagem e isso vai ficar gravado para sempre, vai fazer parte da história do reality e também da televisão brasileira. Foram 100 dias de reality, 100 dias de confinamento. A gente aqui, durante todo esse período, a gente viveu assim dias também de quase confinamento, né? E vocês não têm ideia de como é produzir um programa numa pandemia, de como é fazer um programa com todos esses recursos escassos que a gente tem nesse momento. Eu continuo isolado na minha casa, eu continuo reservado, sem sair, sem ter contato com outras pessoas, mantendo mesmo o isolamento social, levando muito a sério, porque eu acredito que é assim que a gente vai conseguir se salvar, é assim que a gente vai conseguir sair dessa, com consciência. Então, eu me dediquei muito aos 5 minutos de fama, nessa edição assim, mais do que nunca. Foram dias de muito trabalho, foram dias dormindo no meu escritório, foram dias dormindo no estúdio, foram dias vindo para cá, às vezes com um monte de problema lá fora acontecendo, com um monte de gente morrendo, mas sempre com a missão de que o show não pode parar. E o mais importante é você que está aí do outro lado, né, que acompanha a gente, que acompanha o nosso trabalho, acompanha a nossa programação. Então, assim, por mais que o mundo lá fora esteja tão difícil nesse momento, o nosso mundo aqui dentro faz uma pausa para a gente poder descansar um pouco a nossa mente, para a gente poder refletir sobre a vida dos outros, sobre o comportamento dos outros e sobre, né, como eu disse anteriormente, sobre o que isso pode mudar na gente também, porque eu acho que essa questão da mudança vale para todos nós. Nesse momento de pandemia, e o reality ele traz pra gente isso, ele traz pra gente esse conforto, ele traz pra gente essa interatividade e ele traz pra gente o entretenimento. Então, sem entretenimento, a pandemia seria muito mais difícil, viu, pra gente poder passar. Olha só, no sábado vai ser exibido um especial na Globo chamado Espelho, Espelho Meu. Antigamente era lavagem de roupa suja, mas vai ter um especial aí com esse nome Espelho, Espelho Meu, e que os participantes vão falar abertamente numa mesa redonda a respeito das suas posturas, dos seus acertos, enfim, sobre tudo o que aconteceu na casa. Vai ser um programa assim que promete mesmo, e a gente vai trazer um resumo sobre tudo isso na segunda-feira que vem, com uma edição especial, aliás, a edição número 21 do nosso 5 Minutos de Fama, hoje é a edição 20, a gente vai fazer o programa 21, né, com esse resumão aí
do programa de sábado e, claro, como eu disse aí, com carinho para você que está do outro lado, para você que acompanha a gente, porque eu acho que o nosso objetivo é esse. O objetivo da gente aqui é levar entretenimento e levar um pouquinho de conforto para os dias que estão assim complicadíssimos, né? Na segunda-feira, então, a gente tem o nosso último 5 minutos de fama da temporada, como eu disse, o programa de número 21, e eu espero todo mundo aqui comigo. Parabéns, Juliette, parabéns a toda a equipe, ao Boninho, ao Dourado, a toda a equipe do Big Brother Brasil pela ousadia de levar para casa das pessoas um reality em plena pandemia, com todas as dificuldades, né? Como eu disse, o mundo lá fora está muito complicado, mas o mundo aqui dentro a gente cria para poder fazer uma pausa mesmo e para relaxar, porque a gente não pode desistir nunca por nada. Eu acho que essa é a mensagem principal que fica aí. Eu espero então todo mundo na segunda-feira com mais um 5 minutos de fama especial BBB 21, o último da nossa temporada. A gente se vê, até lá!